Olá, amigos Sudaca! A fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 acabou! Vamos aos melhores e piores desta semana? Mas sim, depois da vinheta. Pois é, amigos, vamos a mais um resumo da semana. Este é o 10º boletim da Copa Libertadores 2025. Antes, eu preciso me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Agora em parceria com Bora Pra Resenha TV. Deixa o seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Antes, vamos ver os resultados dos jogos desta sexta rodada, né? Depois falaremos dos classificados e tudo mais. Começamos com os jogos de terça-feira. Pelo grupo D, São Paulo venceu o Tajeres por 2-1. No Morumbi, o Libertad conseguiu empatar por 2-2 em casa com a Aliança Lima, tava perdendo. Pelo grupo A, o Botafogo recebeu a Laú de Chile e ganhou por 1-0. Já o Estudiantes também ganhou em casa do Carabobo, 2-0, mas os jogos não foram fáceis, né? Pelo grupo B, o River Plate empatou em casa com a Universidade do Peru e classificou o time peruano. E o Del Valle conseguiu virar o jogo contra o Barcelona 2-1, mas não adiantou para sua classificação. Tivemos também a vitória do Internacional de 2-1 em cima do Bahia, lá no Beira-Rio. Tivemos também o Nacional do Uruguai, que venceu o Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional de Medellín, por 1-0, lá no Parque Central. E o Flamengo venceu por 1-0 o Deportivo Táchira, lá no Maracanã. A Liga de Quito venceu por 3-0 o Central Córdoba, eliminou o time argentino. O Palmeiras goleou por 6-0 o Sport Cristal. E o Bolívar também goleou o Cerro Porteño por 4-0. Penharol e Vélez empataram 0-0. Pelo mesmo grupo, o Olímpia venceu 4-0 o San Antônio de Bolo-Bolo, mas o jogo não valia nada. E o Racing ganhou do Fortaleza por 1-0, com gol nos descontos. Daqui a pouco eu te mostro aqui. E o Colo-Colo também ganhou por 1-0 em cima do Atlético Bucaramanga, mas não garantiu em vaga em lugar algum. E começamos com o melhor jogo. Eu vou ficar com Independiente del Valle 2, Barcelona 1. Clássico do Equador, amigos. Os toureiros saíram na frente, mas o Mata Gigantes foi atrás e conseguiu virar na base do coletivo e no individual também. Um jogo com emoção que não garantiu a vaga pro Del Valle, apenas pra Sul-Americana, mas deu brilho aos jogadores. E sem contar que foram 3 belos gols. Capricharam, e por isso eu fico com esse jogo. E o pior jogo da rodada, eu tenho que ficar com Penharol 0, Vélez 0. Lá no El Campeão de Siglo, vazio, sem torcida. Mas eu entendo, os dois já estavam classificados. Restava saber quem iria ficar com a primeira posição. O Vélez bastava um empate para garantir essa posição e se fechou. Os carboneiros tentaram algo. Chutes de fora da área, com Léo Fernandes e companhia, mas muito pouco. Assustou pouco. Em geral, o jogo foi pife, foi fraco, sem emoções. O melhor time da rodada, fica muito difícil não escolher o Palmeiras, amigo. Na verdade é impossível, o time mete 6-0 fora o baile. O que teve de volume de jogo, amigo? Tanto que quase consagrou de novo o Diego Henriques, um bom goleiro do Sport Cristal, que fez belas defesas. Então quer dizer, poderia ter sido até mais. O time de Abel Ferreira entra muito forte pro mata-mata. Foi um verdadeiro massacre do Palmeiras. E é o melhor time dessa fase, favoritíssimo ao título da Libertadores 2025. O pior time desta rodada eu vou ficar com Cerro Porteño, amigo. E eu vou te explicar por quê. Tá certo que a chance do Ciclone ser eliminado era muito pequena, mas tinha altitude de La Paz. Mas não era pra jogar assim, jogou muito mal. Quase não agrediu o time do Bolívar, que esse sim comandou a partida desde o primeiro minuto. Um jogo pífio do time de Diego Martínez, ok, classificou, ok. Mas o futebol mesmo apresentado foi pífio. Tanto é que chegou com uma das piores campanhas nessa fase dos oitavas final. A surpresa da rodada eu vou ficar com River Plate 1, Universidade do Peru 1. Tá certo que os milionários já estavam classificados, ok, mas empatar em casa com o Monumental de Nunes lotado, eu estranhei, achei bem surpreendente. O time peruano se fechou bem, o time de Gadiá teve dificuldade para criar espaços e tomou gol de forma inesperada. E os crimes mostraram força ao chegar às oitavas, viu? Mas o empate em Monumental de Nunes foi surpresa para muitos, inclusive para mim. El Pibe de Ouro, ou seja, o garoto até 22 anos que tem destacado nesta rodada, eu vou ficar com o Estevão. Não tem como não escolher Estevão. Ele que tá indo embora agora pro Chelsea, completou 18 anos, mas o que jogou nessa partida, fez um gol, deu um passe pra gol, saiu ovacionado pela torcida. Agora ele vai brilhar lá na Europa, eu tenho certeza que vai brilhar. Tem todas as condições. Então quem viu, viu. Quem não viu, espera ele voltar. O goleiro da rodada, a luva de ouro, vai ficar com Jesus Camargo do Deportivo Táchira, mais uma vez, hein? O Flamengo até teve dificuldade pra criar tanto volume de jogo, mas quando chegou, quando chutou de fora da área, exigiu de Jesus Camargo belas defesas. E ele fez, lindas defesas. Partidaça. 8 defesas complicadas. Pra mim, é a luva de ouro desta rodada. Mas vale uma menção aqui pra Sebastián Britos, do Universitário, que também aguentou a pressão do River Plate, lá no Monumental de Nunes. O melhor jogador da rodada, eu vou ter que premiar aqui Estevão, amigo. Primeira vez que ele Pibe de Ouro ganha o melhor jogador, mas é que realmente jogou muito, garoto. É uma pena que ele está indo pro Chelsea, né? Fez um belo gol. Gol desses caras que decidem a partida, craque. E sempre muito ativo em quase todos os ataques do Verdão. Voa, Estevão, voa. Eu tenho certeza
certeza que você vai brilhar na Europa. E o gol da rodada, antes eu tenho que lembrar que eu tenho que passar rapidinho aqui por causa dos direitos autorais, inclusive quase já levei strike por causa disso. Vai ficar com ele, Adrian La Maravilha Martínez, um gol agônico, amigo, nos descontos no jogo contra o Fortaleza, na raça do Racing, uma linda bicicleta, puxeta, não chame como você quiser, mas foi lindo. E no final, amigo, dando emoção, o estádio cilindro vindo abaixo, foi bonito, foi bacana. Além de ser um lindo gol. A lambança da rodada eu fico com a zaga do Bolo Bolo. O time tava jogando bem, até que começa a se complicar, leva um gol do Rodinei Redes de fora da área, ok, mas depois começa a se complicar com a saída de bola, se atrapalhando todo, errando a marcação. Foi uma lambança só o Bolo Bolo depois que tomou o primeiro gol. Não merecia esse resultado de 4-0, jogou bem até o primeiro gol. Então vamos à seleção da rodada. No gol já coloquei Jesus Camargo como o goleiro da rodada, pegou muito lá no Maracanã. Na lateral direita vou com o Ormazábal da Laú de Chile, fica ali. Na esquerda vou ficar com o Alexandro do Flamengo, tá? Jogou muito, foi muito bem no ataque. Na zaga vou de Alexander Barbosa, o time do Fogão com um a menos, né? Sobressaiu a defesa. E seu companheiro eu deixo o Torren do Bolívar, tá? O veterano foi muito bem ali contra o Cerro Porteño. No meio de campo eu vou de Jordi Alcivar, do Independiente del Valle, fez uma bela partida. Tava entre ele e Patrick Mercado, mas eu fiquei com o Alcivar. Vou deixar um pouquinho do lado ali Rich Ortiz, do Olímpia, um jogo seguro, bacana o veterano, do Olímpia. Mais à frente eu vou de Alexandre Alvarado, da LDU, muito baixinho, muito bom, se movimentou bastante, jogando mais centralizado, às vezes jogando mais pelos cantos, pelos extremos. Aí lá na frente eu tenho que colocar o melhor da rodada, Estevão, tem que estar nessa lista, lógico, no 11 ideal, né? O seu colega, Flaco Lopes, que fez 2 gols e um belo gol também, uma cavadinha bonita, mostrou muita presença também na área, teve uns gols anulados, mas o Flaco merece a vaga. E vou deixar a última vaga para o Patito Rodrigues, mas eu vou deixar bem claro aqui, Patito Rodrigues do Bolívar, mas eu vou deixar bem claro que foi bem difícil escolher esse aqui. Teve vários jogadores que poderiam ter entrado nessa vaga, né, que eu coloquei aqui. Sugaray, da Liga de Quito, fez uma bela partida. Paulinho, do Palmeiras, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Edwin Cetré, do Estudiantes, fez um belo gol, também fez uma bela partida. Foi difícil escolher um pouquinho, Patito. Eu fiquei com o Patito, mas poderia ter colocado qualquer um desses 3. É isso, amigos. Chegamos ao fim da fase de grupos. Antes eu vou mostrar aí a tabela final desta fase, né? Já temos definidos os potes para o sorteio no dia 2 de junho. O pote 1 ficou assim, ó. Com Palmeiras, melhor campanha. Aí temos o São Paulo. Aí temos uma sequência de argentinos. O Racing ficou em terceiro na tabela geral. Aí depois tem River Plate, Estudiantes e Vélez. Aí depois tem o Internacional. E depois a Liga de Quito. E aí no pote 2 ficou assim: Botafogo, melhor colocação entre os segundos. Depois tem Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional de Medellín, Libertad, Fortaleza, Universitário de Lima e Cerro Porteño, que tem a pior campanha dos times aí do mata-mata das oitavas de final. E também como ficaram os playoffs, ou repescagem da Sul-Americana. Já temos os confrontos aí, os times da Sula, que ficaram na segunda posição, Aliança Lima e Grêmio. O time peruano ficou em terceiro no grupo de São Paulo. O San Antonio de Bolo Bolo enfrenta o Once Caldas da Colômbia. O Bucaramanga enfrenta o Galo. Depois também temos Bolívar e Palestino do Chile, bom jogo. Bahia vai jogar com a América de Cali. O Independiente del Valle enfrenta o Vasco, jogo complicado. Laú de Chile enfrenta o Guarani do Paraguai, jogo tranquilo pela Laú. E por fim temos Central de Córdoba e Cerro Largo. Nós vamos falar muito sobre esses confrontos, sobre como vai ser o sorteio, né, numa live que farei na segunda-feira, no dia do sorteio. E promete, hein, pra gente comentar esses confrontos. Então no dia 2 de junho teremos essa live aqui no canal Sudaca Brasil, à noite. Eu espero vocês lá, hein? A gente vai comentar tudo sobre esses confrontos aí que teremos na Libertadores, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, tchau, tchau.